Oi, meu nome é Raíssa e esse é a Literatura. E hoje eu vou contar como eu tive a capacidade de estragar os meus livros. Isso porque eu gosto muito de livro antigo, isso não é meio que segredo pra ninguém. Mas, assim, alguns que eu quero ler ou que eu quero colecionar chegam pra mim em estados muito delicados, sabe? Ou estão sujos, ou então estão deteriorados. Isso não significa descaso de quem cuidou antes, ou então do sebo ao qual eu tive contato, tá? Muito pelo contrário, é que é questão de matéria orgânica, celulose, e isso atrai insetos, porque papel atrai, sim, insetos, traças e cupins, essas coisas, é normal, então a gente tem que ter esse cuidado a mais, sabe? É normal ter sujeira, encebar o livro, a capa, em contato com a nossa mão, é normal também, até por isso o nome sebo. Então, assim, são coisas normais que acontecem, mas que, quando acontecem, eu gostaria de conseguir reverter. E foi nessas tentativas de reverter, de tentar cuidar, que eu acabei dando errado. Sabe aquelas pessoas que, tipo, tentam restaurar uma imagem, tentam restaurar uma pintura e estraga a pintura? Então, é meio isso que eu fiz. Antes que eu me esqueça, não esqueça de deixar o joinha e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação que seria tão preciosa, né, na época que eu tento fazer essas coisas. Na época que eu pesquisei não tinha quase esse tipo de conteúdo, tá? Aumentou muito da última vez que eu fui pesquisar pra ver se já tinham feito um vídeo como esse. Mas eu não vi pessoas mostrando realmente, assim, sabe? Olha, eu fiz e deu isso e vai dar ruim. Então cá estou eu pra mostrar que sim, dá errado e dá ruim, tá? Não tentem fazer, não precisa tirar a prova viva disso, vai dar errado sim. Só pra avisar, só pra lembrar rapidinho que eu não faço essas coisas por motivo de estética. As coisas que eu tentei fazer nos meus livros são por conta de higiene mesmo, tá? Porque às vezes eu me sinto impossibilitada de ler uma coisa e eu quero ler a coisa, eu também quero guardar a coisa, só que a coisa tá suja e eu não consigo guardar direito, vai me dando agonia, enfim. Não é por questão de estética, tá bom? Pra vocês terem ideia de como ficam alguns livros que eu já tive contato, esse daqui é um dos exemplares da minha coleção Enciclopédia Universal da Fábula. Eu acho que vocês estão conseguindo ver bem daí que ela tá bem suja. Ó, o hot stamp tá ótimo, ela tá toda linda, por dentro tá tudo ok, só que por fora ela tá literalmente encebada. Você passa o dedo ou você fica segurando por muito tempo, vai saindo uma gosma mesmo. E isso daqui não é muito confortável, sabe? E isso daqui, pra vocês conseguirem ter um comparativo, é a cor da capa original. Isso daqui é a capa limpa, isso daqui é a capa suja. Pra vocês verem que eu não tô exagerando. E com o corte é a mesma coisa. Se liga nessa diferença. Isso daqui é o corte limpo, isso daqui é o corte sujo. Não é porque tá oxidado, nem nada. Porque esse daqui também tá. Eu não quero que ele fique branco. Mas se vocês... Eu não sei se vai aparecer na câmera, eu acho que não. Tem alguns pelos, tem alguns... Teve inseto que eu já achei aqui em cima, assim, teia de aranha. Então não tem como eu só tirar. E às vezes passar o pincel não é forte o suficiente. Então eu vou falar sobre esse problema de não termos um produto que seja forte o suficiente, mas fraco o suficiente para não estragar. Pelo menos com os meus foi isso que aconteceu. Uma das primeiras coisas que eu usei nos meus livros foram lixas. Isso foi ruim? Não necessariamente. E eu vou dar um exemplo. Esse daqui é um dos meus livros sem lixar. Eu acho que, não sei se vocês conseguem ver, isso daqui não é mofo, tá, gente? Isso daqui é sujeira que tá grudada mesmo, é pó que ficou grudado e tem que tirar. Só que ele tá tanto tempo grudado que não sai só com uma passada de pincel. Então, esse daqui já é um que eu lixei, pra vocês notarem a diferença. Tá vendo? Isso significa que lixar os livros é bom? Não. Se você está fazendo para deixar o seu livro mais branco ou por questão de estética, por favor, não faça. Eu consegui tirar a parte mais em cima do papel, fiz isso também com 1001 Noites, que estava também muito precário, estava com insetos, estava com sujeira ali em cima. Então eu lixei bem de levinho, tirei esse excesso de sujeira que estava. E pronto. Pretendo lixá-los mais alguma vez na minha vida? Não, nunca, never. Isso porque essa primeira camada do papel, ela vai proteger as camadas seguintes. E conforme você vai lixando, você vai deteriorando, vai estragando o papel. Então, assim, não vai adiantar se você estiver tentando deixar mais claro, porque vai ficar amarelado no futuro. É isso que acontece com o papel. Então, não tem como você evitar que isso aconteça. E você ficar lixando não vai ajudar. E é isso, pelo menos deixou limpo.
não estragou. Então, lixa, ok. Lembrando que o que eu tô falando é da minha experiência, tá, gente? Não que é o recomendado. Eu jamais faria isso por estética, porque isso estraga o livro. Se você realmente tá com um livro que tá muito sujo e a matéria orgânica vai começar a apodrecer e apodrecer o seu livro, então não tem problema você passar com muita calma. Muita calma, cuidado, sabe? Fazendo carinho. Só pra conseguir tirar aquele negócio. Tipo, a lixa, a mais baixinha que eu usei, que eu não me lembro qual que era a gramatura, ela, se você fizer com movimentos bem devagar, ela vai raspar, ela vai ser agressiva o suficiente pra tirar a parte orgânica que não pertence ao livro, mas que já tá grudada por tanto tempo, mas não agressiva o suficiente pra ir raspar a folha mesmo, sabe? Mas assim, é pra fazer com carinho, com muito cuidado, só em extrema necessidade. E uma coisa que é importante, essas fibras do papel que você vai lixando e abrindo mais espaço, ele faz duas coisas. Primeiro, ele permite que amarele mais rápido, né? Porque aquela parte estava sendo protegida, agora não tá mais, então cada vez que você lixar, mais rápido vai acontecer o processo. Então, se você lixou depois de 1 ano, depois vai ser por, 9 meses, enfim, e assim por diante. Então, não vai evitar que o seu livro oxide. E o segundo ponto é, isso não é muito bom com relação à umidade. Se você mora num lugar úmido, vai ser pior ainda você lixar o seu livro, porque isso vai fazer com que ele fique mais suscetível a mofar. Então, não é uma opção. Se você quiser fazer, é claro que você pode. Por favor, não me cancele. Mas não é recomendado para a saúde do seu livro ou se você quer mantê-lo por mais tempo, sabe? Para a vida útil do seu livro, não é uma boa ideia. Outra coisa que eu usei nos meus livros foi acetona. Funcionou? Funcionou. Recomendo? Nunca, nem. Isso porque nessa mesma coleção que eu usei a lixa, né, que é a Enciclopédia Universal da Fábula, os livros vieram verdes, né, como eu mostrei, então assim, né. Então, eu passei um pouquinho de acetona pra ver se dava certo. E eles ficaram assim, quase azuis. Tá ótimo, né, ó, se vocês verem, não, tem áreas que não saiu muito bem e ainda tá mucosa. Lembrando que não é porque tá com uma cor diferente, isso não me importa, mas assim, você pega, tá, parece que eu tô pegando manteiga, sabe? Não é uma experiência muito legal. Então, eu tentei, passei, esse daqui, como dá pra ver, ficou um pouco mais limpinho, mas ainda tem áreas isoladas aqui assim, ó, que não funcionou assim também. E eu parei de fazer porque olha como esbranquiçou esse livro. A tinta não saiu, mas ainda dá pra ver que tá com um fundo azul e tudo mais. Esse machucadinho já veio com o livro, tá, gente? Mas esbranquiçou o livro. Se eu passo água, ou se eu passo acetona não, se eu passo vaselina em cima, se eu passo alguma coisa, tira esse esbranquiçado. Mas, em si, ele sozinho, ele ficou esbranquiçado desse jeito. Tá vendo, ó? Assim dá pra ver bem. Aqui em cima é o efeito do muco, tá, gente? Não fui eu, não. Agora essas partezinhas aqui, ó, mais branca. Então, isso acontece porque existem tipos de tinta que vão reagir diferente a cada tipo de produto que você aplica em cima dela, e mesmo dentro da mesma coleção, às vezes ao que o livro é exposto e tudo mais, acaba acontecendo isso, tá? E eu fiz isso também na coleção do Mil e Uma Noites, não aconteceu nada, que tava sujo, tava praticamente marrom o livro. Eu limpei, ficou supimpa, não borrou nada aconteceu. Mas na mesma coleção, enquanto esse daqui ficou um pouco esbranquiçado, se eu não passo a mão e tal, ele continua esbranquiçado, e o outro ficou limpo. Tá vendo? Tá bem mais limpo. Só que, né, é o preço que se paga. É esse daqui. É esse aqui, ó. Tá vendo? Em comparação, realmente limpou. Tá vendo? Não sei se dá pra comparar. Aí, na câmera, eu não sei. Por conta da luz. Ó, tá dando pra ver? Se eu abaixar assim, eu acho que fica melhor. Tá vendo? Como esse daqui tá menos mucoso. Só que eu precisava de um produto que fosse mais agressivo, né, que álcool, por exemplo. Eu tentei usar álcool, não foi o suficiente. Desculpa, esqueci vocês. Tentei usar álcool, não foi o suficiente agressivo pra isso. Tentei usar, recomendaram pasta de dente. Lembrando, gente, que eu fiz um experimento na pontinha, assim, sabe, de levinho, pra ver o que acontecia. E o único que tirou o muco foi a acetona, porque eu precisava de um produto um pouco mais agressivo. Em compensação,
esbranquiçou meu livro. Então, não recomendo, não faça. Principalmente se o seu livro tiver algum acabamento em verniz, que é plástico. E o plástico não se dá nada bem com acetona e ele vai derreter, vai ficar uma meleca, vai ficar assim, um crime. Não faça, assim... Como eu disse, se você quiser fazer, eu não recomendo. Não recomendo, uma péssima experiência. Tipo, o meu livro tá inteiro, se eu passo a mão sai o branco e tudo mais. Mas assim, ainda assim, sabe, não era o resultado que deveria ter tido. Então, uma coisa que eu sinto muita falta, já que a gente tá falando sobre isso, são cursos que falem sobre restaurar livros, que falem sobre restaurar obras, só que por um preço acessível. Meu, eu tava vendo alguns, são tipo... muito caro, sem contar que além do curso você tem que pagar os equipamentos, você tem que pagar os produtos, e os produtos é caro, que só desgraça, gente. Tipo, eu entendo que a gente tá no governo Jair Bolsonaro, mas pelo amor de Deus, nossa, é muito caro. E caso você que tá assistindo esse vídeo já conheça algum produto que seja mais abrasivo do que álcool, mas menos abrasivo do que acetona, para que eu possa limpar a capinha dos meus livrinhos, por favor, me avisa, pelo amor de Deus. Eu tô lendo eles com luva. Você não tá entendendo a gravidade da situação. O próximo que eu vou mostrar é esse aqui, ó, O Mundo de Sofia, sim, e eu posso provar que é possível arrancar tinta de caneta do papel. Dá pra tirar? Dá. Se eu encontrar a foto, eu vou colocar aqui do lado, ou desse lado, não sei onde eu pus. Mas que eu consegui tirar a tinta da caneta e o papel ficou, ó, impecável, nem parecia que tinha escrito lá. Só que tudo na vida tem prós e contras, né? Como eu disse da acetona. A acetona vai limpar o seu livro, só que pode deixar ele esbranquiçado. A questão da caneta, a lixa. A lixa, ela vai limpar o seu livro, mas pode ficar mais suscetível a mofo. Então você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Agora, com relação à caneta, você pode tirar a caneta, só que aí vai deixar o seu papel hipersensível. Se eu encontrei a foto, eu coloquei aí pra vocês verem. Vocês viram que assim, o resultado ficou impecável. Nem parecia que alguma vez tinha tido contato com caneta. E é aí que mora o perigo, meus amigos. E assim, quando eu vi essa técnica, não tava falando os prós ou os contras, então eu caí de besta, né? Eu falei, por que não testar? Testei. Então, você vai realmente conseguir tirar o que tá escrito a caneta. No caso de mim, foi um nome. Só que o papel vai ficar muito transparente, vai ficar hipersensível. Não disse como você faz isso. Você vai pegar um cotonete bem pequenininho e vai limpar bem delicadamente, assim, devagarzinho com cândida, né, água sanitária. E aí você vai tirando e tal. Nossa, que louca! Depende da gramatura do seu livro. Até que não seria assim tão grave se você fizesse num livro de gramatura, sei lá, muito. Não sei quanto seria muito. É claro que seu papel ficaria sensível, mas não tanto. Acontece que geralmente papéis que são usados em livros, eles não são de gramatura muito grande, né? Se tivesse uma gramatura grande nesse livro, ele seria gigantesco. Então, não é inteligente o uso de gramaturas maiores. E faz com que o papel, ele não vai se desfazer, tá? Pelo menos o meu não se desfez, mas ele ficou parecendo papel bíblia. Ele ficou extremamente sensível, extremamente delicado. É muito fácil de rasgar. É muito sensível para qualquer toque, qualquer coisa vai arranhar igual papel bíblia. Então assim, se você não vai ler o livro nunca mais, você só quer tirar o negócio lá que tá te enchendo a paciência, vá, filho, faça a sua vontade. Só que eu não recomendo por conta disso, entendeu? Você tocou no livro, ele explodiu. Então, eu não julgo uma opção. Eu não tava sabendo disso, gente. Pode parecer inocência minha, mas realmente foi. Mas fica aí o aviso pra você não ser inocente. O próximo que eu vou falar é um queridinho, que é os saquinhos de plástico. Eles são úteis, são ótimos, eles realmente protegem livros. Eles protegem de sujeira, poeira, só, acabou aí. Isso é extremamente prejudicial pro livro por diversos motivos. Se eu tiver os videozinhos ainda, ou fotos de quando eu tinha todos os meus livros ensacados, eu vou colocar aqui. Me perdoa, planeta Terra, eu não sabia da situação. Eu achei que eu tava fazendo certo. Mas eu tinha os livros em saquinhos e tudo mais. E assim, eu só fui reparar, só fui avisada depois. E é por isso que eu tô avisando vocês, né? Uma mão lava a outra. Como eu tô dizendo desde o início do vídeo, livros são feitos de matéria orgânica e matéria orgânica precisa respirar. Senão, coisas ruins podem acontecer, como, por exemplo, o seu livro mofar. Como ele vai estar fechado, ele não vai estar trocando, né, a umidade com o ambiente,
Isso faz com que ele acabe mofando mais fácil, principalmente se ele já está úmido ou se você mora num lugar úmido em sacar, ou então se você está num lugar que é muito abafado. A quentura dele, se o livro, né, tiver tido algum tipo de contato, pode fazer com que a água evapore e volte pro livro, e aí isso vai fazendo com que micro-organismos comecem a se proliferar mais. E aí vocês já sabem, né? Não vai dar bom. Além de, caso ele esteja minimamente úmido, isso possa acontecer, faz com que seu livro oxide mais rápido. Porque o que evita a oxidação do livro é ele poder respirar. Então, caso o seu livro não esteja respirando, também vai fazer com que ele fique amarelo mais rápido. Então, assim, se você é a doida da pessoa que quer lixar para deixar branco, não adianta colocar no saquinho, não vai funcionar. Se isso já não fosse problema o suficiente, o plástico derrete. Vocês não sabem o quanto eu fiquei tensa quando eu soube disso. Porque assim, se você tá usando algum saquinho de ofício, ok, já tem uma mínima possibilidade de, se você mora num lugar muito quente, esse plástico acabar derretendo e grudando no plástico caso tenha algum detalhe no livro. Um exemplo disso é esse verniz que tem no Labirinto do Fauno. Tá vendo esse verniz localizado? Ele é feito de plástico. Então, quando eu fui tirar, o meu não era saquinho de ofício. Ah, e esse é o ponto. Saquinhos de ofício já podem deixar que isso aconteça. Só que caso você use aquele papel filme, é papel filme o nome? Eu nunca lembro. Aquele plástico insufilme que usam em comida. Se você pegar isso e passar nos seus livros, a chance disso derreter é muito maior, porque a temperatura para ele derreter é mais baixa do que se fosse o saquinho de ofício, porque a gramatura dele, não é a gramatura, a grossura dele é menor, então ele esquenta mais rápido. Essas coisas aí que eu não sei explicar direito, mas foi o que aconteceu com o meu. Então isso fez com que, quando eu tava tirando, quase arrancasse o brilhozinho do nome. Pode ver que tá tudo bem conservado, amém, aleluia. Mas quando eu tirei, ele foi grudando, sabe? Foi tirando igual... quando duas bexigas juntas, sabe bexiga? Quando você compra um saquinho de bexiga, elas vêm juntas, aí você vai tirando e vai fazendo... Então, tava fazendo isso e eu tava... Ai, me livrei! Mas isso deu tudo certo. E não é só verniz localizado não, tá, gente? Aquele soft touch... Também vai acontecer isso, caso você tenha contato com o plástico, tá? Porque soft touch também é um plástico, só que com um efeito... Sabe? Esse efeito assim, ó. O próximo é super popular, que eu mesma utilizo, e assim, eu já sabia, mas eu fui otimista, eu falei, não, por pouco tempo não vai ser um problema, mas eu vou mostrar. Esse daqui é um dos livros que eu li ainda esse ano, ele tava na minha meta de leitura, então, yay! E sabe esses negocinhos para marcar texto? Então, eles são feitos de cola. A questão é que existem tipos de colas específicas para cada tipo de trabalho que você for fazer. Por exemplo, você não usa uma fita isolante para fechar um curativo de alguém. E a questão é que livros, papéis são as mesmas coisas. Quando você usa esse tipo aqui de post-it, ele pode ter alguma coisa que vai reagir à página do seu livro. Claro que se você não vê problema, tá tudo certo. Mas sabe quando você deixa alguma coisa dentro do livro e marca o livro, marca as páginas? É exatamente isso que pode acontecer aqui. E já aconteceu com várias pessoas que eu tive contato. Elas deixaram esses post-its dentro do livro durante algum tempo. E acontece que a cola começou a reagir de maneira negativa com os compostos que são das páginas, fazendo com que marcasse. Sabe quando... Eu acho que vocês já viram quando você pega um livro antigo e tem alguma marca de fita adesiva, alguma coisa assim, e aí a fita fica marcada, mesmo que você tire a fita, mesmo que você tire o adesivo, que seja, e aí fica aquela marca onde oxidou. Basicamente é isso. Então, todas as vezes que vocês usarem e deixarem muito tempo esses post-its, são os pontos que vão ser mais suscetíveis à oxidação. E vamos ao último, e o motivo que me fez gravar esse vídeo, que é a pintura no corte de livros. Eu vejo algumas pessoas falando que fazem isso por conta que acham bonito, por questão estética, e tudo bem, ok. Só que eu vejo algumas pessoas usando como justificativa a proteção dos livros, e não é bem assim, tá? Algumas vezes a gente vê editoras fazendo corte de livros, aqueles cortes em dourado que eu mostro toda feliz do círculo do livro, que é para preservar o livro, ou então outras cores, editoras agora tem até cortes em neon, por exemplo, ou aquelas pinturas que são mesmas feitas à mão, com coisas belíssimas, sabe, com figuras de lugares e tudo mais. Tudo isso é feito com uma tinta apropriada para o livro. Assim, eu gosto de fazer pintura e
não sou profissional nisso, não exijam nada de mim, não esperem nada de mim, mas por conta disso a gente começa a ter uma ideia um pouco mais avançada, vamos colocar assim, um olhar um pouco mais crítico sobre tipos de papel, tipos de tinta. Então, por conta disso, a gente consegue identificar o que pode ou não, vamos colocar assim, quais são os materiais que não podem se juntar. Igual um químico não ia juntar acetona com plástico. Mas aí eu já não sou química, né? Acontece que papéis de livro geralmente são porosos, né? Se eu não me engano, eu falei isso até naquele vídeo que eu fiz falando sobre a diferença de papel entre a Suzano e a Editora Abril na produção dos seus livros. Algumas vezes, quando você passar a mão, você vai sentir no próprio papel que ele é poroso. Isso faz com que ele absorva mais água, ou seja, mais suscetível de mofar. Quando você passa uma tinta, que é no caso guache, por exemplo, que é a base de água, você tá matando o seu livro. Se você não tem problema com isso, tudo bem. Mas não fala que é para proteção, vai iludir todo mundo. Isso não é verdade. A umidade dessas tintas, aliás, eu já vi gente pintando com aquarela, pode e vai estragar o seu livro a longo prazo. É claro que no primeiro dia não vai acontecer nada, no 16º dia também não vai, mas daqui a um ano ele vai se deteriorar mais rápido do que outros. Isso significa que o seu livro vai ter só mais 5 anos de vida? Talvez, depende do papel, depende da tinta, do lugar onde você mora. São muitas coisas que podem variar a durabilidade do seu livro. Mas assim, que você está diminuindo o tempo de vida dele, você tá. Como a base é feita de água e a água tem oxigênio e o livro oxida por conta disso, isso não vai fazer com que o seu livro não amarele, tá? Então, assim, no futuro é bem provável que fique com marcas, que fiquem com manchas ou que toda a parte onde você pintou escureça. Normal, é efeito do papel. Outro ponto importante, se o seu livro estiver com qualquer tipo de pó, sujeira, qualquer coisinha, e acredite, geralmente ele tem, mesmo que você passe o pincelzinho assim para tirar a sujeira antes, vai estar ali algum resquício, alguma poeirinha, principalmente se você mora numa área mais poluída, tipo São Paulo, ou então numa área litorânea, por conta do efeito do ar e tal, as maresias, essas coisas tudo. Quando você passar o pincel, você vai estar fixando as coisas do ambiente naquela superfície. Então você não está só passando a tinta, você está colando basicamente o que estiver em cima dele. Que é o que eu acabei de reclamar antes, lá no primeiro tópico, quando eu falei da lixa. Que são coisas que não foram tiradas a tempo, só que aí você tá colando. Então, nessa parte, se tiver qualquer tipo de poeirinha, qualquer tipo de sujeirinha, vai grudar, não vai sair, vai fazer com que aquele ponto seja um ponto onde vai oxidar e estragar mais rápido o seu livro, principalmente naquela região. E o outro ponto que eu nunca vi ninguém falando sobre isso quando fala sobre livros, e assim, eu acho, né, quando fala sobre pintar os próprios livros com guache ou aquarela, e eu fico muito impressionada que ninguém nunca falou sobre isso, é que são tintas à base de água, principalmente guache, que eu vou explicar onde está a raiz do problema. São bases à base de água. Então, água ativa elas. E a 2P para você sujar sua mão, manchar o livro na onde você não queria. E se você mora num lugar úmido, o próprio ambiente pode fazer isso. Você manchar uma parede, você manchar um armário, é muito fácil. O próprio ato de ler, de você abrir o livro, você vai estar folheando aquela parte onde você pintou. Se você tem uma mão que sua, ela vai ativar a tinta e vai tirar a tinta da onde você pintou. Quando você estiver mudando a página, vai sujar, você vai sujar a sua mão. Assim, um caos, um crime. Bom, lembrando que todas as coisas aqui são recomendações, são coisas que eu tentei fazer, não funcionaram, e eu estou avisando pra você que talvez não seja o resultado que, né, você espere. Só estou querendo mostrar pra você quais são os contras do que você quer fazer. Igual o negócio da caneta. Eu quis fazer mesmo não sabendo os contras. Agora, se você quiser fazer, pelo menos você tá sabendo os contras, sabe? Você tem o direito de saber o que pode dar errado. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Basicamente é isso. Tá vindo aqui só trazer uma notícia, por isso que eu já tô de frente. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Só pra lembrar, deixa o joinha e compartilhe para outras pessoas terem acesso a esse tipo de informação e terem ideia do que elas estão fazendo ou não, que podem beneficiar ou não a vida dos livros. Qualquer coisa, só deixar nos comentários. Caso você tenha alguma coisa pra limpar meus livros, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. Você não tá entendendo minha necessidade. Não esquece de deixar aí nos comentários, então. Não se esquece de se inscrever, me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Tchau!